Conheci Gilberto Mendes na década de 1970, período em que fui várias vezes a Santos para recitais de piano, no Teatro Municipal, no Parque Balneário, e sempre foi uma alegria tocar em Santos. Gilberto Mendes compareceu a alguns desses recitais e nossos encontros foram simplesmente protocolares, amistosos, mas protocolares. Foi a partir da década de 1980, mais precisamente em 1982, quando eu entrei na Universidade de São Paulo como professor, que encontrei meu querido colega, que já era professor do departamento. E lá nós construímos, realmente eu digo construímos, edificamos uma amizade inefável durante anos até o seu desenlace. Almoçávamos todas as quintas-feiras, o dia que ele vinha de Santos para suas aulas, no departamento, na cantina. Aliás, éramos os únicos que almoçávamos lá. E a nossa amizade cresceu. Por vezes, seu irmão Erasmo, o ilustre professor da universidade também, lá comparecia e as nossas conversas, então, eram bem amistosas, por vezes hilariantes. 51 anos atrás, comecei a dar aulas em São Paulo, no Departamento de Música da USP. Gilberto Mendes vinha uma vez por semana e eu comecei um contato com este compositor, que para mim era uma grande novidade. E a primeira obra que ele me deu para estudar foi o Bleedium. Nós estudamos, analisamos a peça entre nós dois e chegamos à conclusão que a versão que eu ia tocar era para 2 pianos. Então eu gravei num estúdio em São Paulo, Bleedium, e depois outro Bleedium, que foi sobreposto aos primeiros, e foi assim que então a versão a 2 pianos foi gravada. Eu fiquei muito entusiasmado com a ideia, interessantíssima, que me dava uma enorme quantidade de espaço para improvisação. Eu conheci o Gilberto Mendes quando eu era estudante no Conservatório do Brooklyn, do Sigrid Leventhal, nos fim dos anos 70, começo dos anos 80. O Sigrid costumava trazer compositores para dentro do conservatório. Eu me lembro de ter visto o Gilberto ali e me lembro especialmente de uma audição que foi organizada para a gente ouvir obras do Gilberto Mendes. E eles apresentaram lá, começo dos anos 80, aquele duo para saxofone e piano, Saudades do Balneário Hotel de Santos, e o Roberto Sion tocou saxofone. Talvez tenha sido a estreia mundial da obra. Me lembro muito bem disso. E lembro também do Gilberto Mendes ali. Depois eu fui estudar na Alemanha e voltei em 1987, e aí de fato que eu tive mais contato com ele, porque eu ajudei o Gilberto alguns anos na produção do Festival Música Nova, inicialmente com o Rodolfo Coelho de Souza e depois com o Conrado Silva. E ali eu vim a também conhecer o Gilberto como pessoa, né? E o Gilberto era uma pessoa excepcional, um grande ser humano, de uma humanidade enorme, de uma gentileza enorme, que nos ajudava muito, sempre me incentivou muito, né? Eu estudei com Dieter Schneebel na Alemanha, e o Gilberto achava isso o máximo, queria trazer o Schneebel para o Brasil, depois trouxe mesmo. Eu mesmo fiz estreias do Schneebel no Festival Música Nova. Bom, o meu contato com o Gilberto foi a partir, na verdade, não como aluno, que o Gilberto era professor da USP, eu estudei sempre no Rio de Janeiro, na UFRJ, mas logo a seguir, a partir do final da década de 70, quando o Gilberto iniciou assim, a sua participação nas Bienais do Rio de Janeiro, e eu como ouvinte ainda, não como compositor, eu conheci suas obras e vim conhecer o Gilberto pessoalmente a partir da minha participação, nas minhas participações nas Bienais do Rio, a partir de 1982.
E logo a seguir, nos festivais de música nova que ele organizava em São Paulo, né? Eu fui inúmeras vezes no festival como intérprete, compositor e regente, junto com o grupo Música Nova, junto com o grupo Novo Horizonte de São Paulo, com o grupo Sextante, que é o grupo que eu dirijo. A conversa é sobre Gilberto Mendes e o foco vai ser uma história dele comigo junto ao coral da ECA USP. O coral da ECA USP, que começou com o nome de Comunicantos, fundado por Cláudio Terwolf, dileto amigo do Gilberto e parceiro de trabalho, né? No Ars Viva, né? Ele regia o Madrigal Ars Viva, e o Gilberto cantava no Madrigal Ars Viva, e depois também, quando ele veio ser professor na USP, foi quando então eu o conheci, logo no primeiro dia de aula. Ele deu a primeira aula do departamento de música, no curso de música, né? Então, nós nos conhecemos assim, depois na vida, o departamento de música tinha sempre uma relação muito forte através do Vili Corrêa de Oliveira, do próprio Klaus e do Tony e do Caio Pagano, com o Festival Música Nova de Santos, que o diretor era o Gilberto Mendes, né? Era o motor daquele festival, né? Olha, eu analiso o Gilberto pelo ponto de vista assim, de ser humano, né? A maioria das pessoas já analisam ele como músico, como artista. Eu vejo ele como ser humano. Eu fui aluna do Gilberto Mendes no curso de composição na USP, e as aulas do Gilberto eram assim uma mistura entre o conhecimento que ele tinha de composição, de repertório. Estudei também orquestração com ele, e era essa mistura então entre esse conhecimento de um professor da disciplina e as suas memórias, as memórias das suas vivências, principalmente com a música contemporânea, com a sua prática musical, né? Gilberto, que era coralista, né? Ele cantou em coro, então, para mim, na minha disciplina, que é de repertório coral, ainda tinha essa característica assim única, né? De ter sido uma pessoa muito envolvida com o repertório coral, tanto antigo como o dele próprio e dos colegas, né? Ele falava muito, então, desses músicos que ele conheceu, das obras, de situações de concerto. Agora, ele contava também de como ele tinha estudado a música contemporânea, e era um outro momento, né? Hoje a gente tem acesso a tanto material, e uma coisa que Gilberto Mendes sempre comentava era a escassez de material. Então, às vezes, discos que chegavam da Europa, chegavam dos Estados Unidos, e na análise de obras contemporâneas, às vezes ele falava que não tinha nem acesso à partitura inteira, mas tinha um fragmento, um exemplo num livro, e era a partir disso que ele sentava para estudar, tentar entender a técnica da composição, as soluções. Então ficava debruçado em um exemplo, né? E é interessante a gente perceber o quanto isso não foi um impedimento para estar atualizado, muito pelo contrário, né? Mais do que tudo, ele tinha uma alegria enorme de ver os alunos seguindo em frente, tendo sucesso nas carreiras. Ele sempre foi muito assim, de receber as pessoas, de ensinar, de acompanhar, e sempre teve assim uma troca muito grande, né, entre eu e ele, com respeito a tudo que ele pensava, as experiências de vida dele, as minhas também. Então foi uma troca assim muito preciosa, né? A vida de nós dois, né? A história dele com o coral da ECA é a seguinte: quando ele voltou a dar aula na USP, né,
de composição, na hora do almoço, depois do almoço, ele vinha muito frequentemente assistir os meus ensaios. E ali ele, no começo, olhava calado, ficou alguns meses só assistindo, depois ele passou a vir comentar comigo. E ele comentava o repertório, ele comentava a maneira como eu ensaiava as minhas técnicas de ensaio, fazia muitas perguntas sobre isso, discutia comigo a minha concepção interpretativa, estava sempre atento a questões de dicção, questões de pronúncia das línguas, e uma certa... Ele gostava do meu fraseado, da maneira como eu dizia que eu fazia um fraseado sempre criativo, mas ele chamou muita atenção para isso e foi sempre uma coisa que eu aprendi muita música com ele. Ele trazia repertório novo, trazia coisa antiga, trazia coisa que tinha acabado de ser escrita, estava sempre mostrando uma coisa a mais. Então, no final dos tempos dele como professor, já depois dele doutor, ele foi meu co-orientador, então, no meu doutorado. E esse foi um tempo riquíssimo de troca de experiência, de troca de conhecimento. Eu aprendi um monte com ele nessa época e foi uma época muito cheia de histórias. Durante esse período de uspiano, fui pouco a pouco conversando com Gilberto sobre a criação de obras para determinadas homenagens. Mas, anteriormente a esses fatos, certa vez estava almoçando em seu apartamento em Santos, num almoço preparado pela Eliane, sua amorosíssima esposa, quando perguntei-lhe: Gilberto, e seu passado? Você deve ter obras para piano do passado? E ele falou assim: elas estão num baú, num pacote, e não quero saber delas. Elas fazem parte de um período que eu prefiro esquecer. Aí Eliane, super gentil, falou: Gilberto, deixa o Zé Eduardo dar uma olhada nessa partitura. Coloquei-as ao piano, interpretei-as, e quando toquei a sonatina mozartiana, escrita na década de 1950, Gilberto disse: não é que ela é bonita? Aí autorizou-me a tocar todas estas obras do passado num recital no Festival Música Nova, dedicando-me toda a coleção. Pois bem, a partir de 1985, Gilberto começou a compor obras específicas para as homenagens. Primeiramente, Henrique Oswald escreveu Il Neige de Nouveau, Centenário de Villa-Lobos, Viva a Vila, e aí por diante. Quando me tornei professor titular e dei aula magna na universidade, Gilberto escreveu Estudo Magno, que eu estreei no dia da minha aula magna. Posteriormente, quando também fui tocar na Alemanha Oriental, em Potsdam e Berlim, Gilberto compôs um estudo Eisler e Webern, Caminho nos Mares do Sul, que eu interpretei nessas duas cidades da Alemanha Oriental até então. E foram tantas outras. Ao todo, Gilberto compôs 30 obras que eu executei com a maior alegria e fazem parte do meu repertório. Gravei-as algumas na Bulgária e na Bélgica, sempre para a grande alegria de Gilberto. Incentivei-o a fazer o doutorado. Ele relutou durante algum tempo, mas acabou fazendo e fez um doutorado magnífico. Estive no júri e foi emocionante a sua defesa. Acompanhei a trajetória do Gilberto ao longo dos anos e sempre acabava encontrando ele aqui ou ali, né? Mas conheço e assisti e ouvi
as principais obras que ele fez, desde o Beba Coca-Cola, naturalmente, que é o grande hit do Gilberto Mendes. Ele mesmo dizia que, eu não sei, a obra dele acho que é a obra mais brasileira, depois de Villa-Lobos, mais ouvida no mundo, né? Uma coisa dessas. Mas também Santos Football Music, enfim, muitas outras obras, né? O Gilberto, ele tinha isso como pessoa, e isso é uma coisa que também aparece na obra dele, eu acho, essa coisa do humor, né? Ele era uma pessoa que muito amorosa e de muita delicadeza, assim, e com muito humor mesmo nas coisas que ele dizia, né? Ficamos amigos, né? Porque o Gilberto era uma pessoa não só uma pessoa muito importante, um dos maiores compositores brasileiros de todos os tempos, mas uma pessoa muito simples e muito dedicada, assim, muito solícita, principalmente com os compositores novos, o que era muito raro na geração dele, né? Os compositores sempre eram mais afastados, principalmente com os compositores novos, mas o Gilberto era muito próximo, sempre foi muito próximo, e ficamos muito amigos, né? E logo que nos Estados Unidos eu consegui um convite para o Festival Internacional de Música Contemporânea de Miami, e pedi ao Gilberto que escrevesse uma peça importante, uma peça de bastante longa duração, para eu tocar no festival. Foi aí que então surgiu o Vento Noroeste, que ele me dedicou, e eu toquei com grande êxito no festival. A crítica foi unânime, considerando a obra mais importante, a obra que eu tinha tocado naquele concerto. O Vento passou a fazer parte do meu repertório, toquei muitíssimas outras vezes, e inclusive gravamos um filme que o Odorico Mendes fez. Eu gravei num vídeo de novo o Vento Noroeste, além de tê-lo gravado pela Funarte num LP, que depois se transformou num CD. Já agora, animados, os dois, Gilberto e eu pedi a ele que escrevesse também um concerto para piano e orquestra, porque eu tinha certeza ia conseguir colocá-lo no Teatro Municipal. E assim foi. O concerto apareceu no Teatro Municipal na programação e chamaram um regente português, o Silva Pereira, que veio e inicialmente não gostou do concerto, mas ainda assim fez um trabalho muito cuidadoso com a orquestra, e essa gravação existe, né? Enfim, não é de nível profissional, foi gravada ao vivo, mas é a gravação que aparece no site Piano Brasileiro, que se pode seguir inclusive com a partitura. E o Gilberto dedicou o concerto a mim também. Assim, ele era uma pessoa assim, muito carente. Ele era para os outros, parecia muito assim, que ele era muito bem-humorado, né? Inclusive nas obras dele, mas ele era assim, tem uma tendência muito assim para baixo. Não digo assim de ser depressivo, ele não era totalmente assim, mas ele era assim, dentro de casa, ele mostrava os problemas internos que todo mundo tem, né? E que fora ele mostrava assim só alegria, contentamento. E ele me dedicou 2 obras, o Viver de Voz, que foi uma obra que eu encomendei a ele e que depois ganhou uma outra letra chamada Salada de Frutas, do Gil Nuno Vaz, muito divertida. E também a outra música se chama Uma Vez, Uma Vala, Uma Voz. E eu fiz muito essas obras todas pelo mundo afora aí, né? Ao longo, toquei obras de câmara dele, o concerto para piano e orquestra e tantas outras. E a nossa amizade foi uma amizade inquebrantável. Ela era sólida, a tal ponto que um belo dia, para sentirmos também o aspecto generoso e humilde, entre aspas no bom sentido, de Gilberto, estava eu a estudar o noturno número 4 de Fauré.
Gilberto entra na sala e me diz: José Eduardo, eu daria toda a minha obra para ser o autor desse noturno. Vejam bem só que caráter extraordinário do nosso grande Gilberto. Montei inúmeras obras dele e tem até casos engraçados que eu espero ainda um dia poder montar o Último Tango na Vila Paris, que é uma peça para orquestra, e que ele dizia para mim que eu prometi a ele, inclusive, que um dia ia montar essa peça e vou montar um dia, da forma como ele sempre quis ouvir, né? E ver. Porque o Gilberto tinha essa coisa teatral também, né? Na verdade, o regente do Último Tango, ele não pode entrar como regente normal, assim, com aquela pompa do regente, aquela hierarquização, assim, que é o que ocorre na orquestra, né? O regente entra e a orquestra levanta, aquela coisa toda. Não, no Último Tango o regente tem que entrar com um roupão, uma roupa colante e rastejando no chão que nem um lagarto. Assim, era uma coisa engraçada ele falando que Vitório, você é o único regente esbelto que existe, né? Que é o único que pode fazer essa peça, inclusive porque é o único que vai entender também essa peça. Eu achava muito engraçado, ainda estou em dívida com ele isso, né? Um dia ainda quero montar o Último Tango dessa maneira, como ele sempre quis ver e nunca pôde, óbvio. Os regentes nunca iam se submeter a isso, né? Por 1000 motivos, né? Mas ainda vou fazer isso. Outra coisa é pensar nos momentos importantes, né, nesse contato que eu tive. Foram muitos, porque a gente tinha isso das aulas toda semana, então tinha o cotidiano, tinha os eventos, ele sempre estava nos concertos, né? Tinha uma coisa que era um momento delicioso, que era o Gilberto levava marmita e ele almoçava no departamento de música, que era um espaço muito pequeno nesse momento. E depois que acabava o almoço, entre aquele intervalo, antes de começarem as aulas, ele chamava todo mundo para a Copa, né, que era o lugar onde a gente se reunia, e sentávamos ali e ficávamos conversando. Então, aí é que vinham as histórias, né, vinha também os comentários, a discussão estética, tudo acontecia ali, naquele momento totalmente informal. Foram muitos, então, esses momentos que eu me lembro do Gilberto, mas talvez tivesse que destacar um. Eu acho que o momento mais marcante para mim foi assistir à sua defesa de doutorado. Ver o Gilberto comentando as suas obras na frente da banca e como a banca se relacionava com ele, e ele já não era jovem, né? Fazendo cumprindo com esse momento, foi uma coisa muito bonita de ver. Depois esse material virou um livro que todos devem conhecer, né? Então isso fica marcado para mim nesse contato com o Gilberto. E ele veio dar aula, ficou poucos anos, porque ele era asmático e não suportava o ar de São Paulo. Ficou poucos anos, não, ficou poucos meses. E logo veio o Willy, que foi o meu professor depois de composição o curso todo. Mas foi se criando uma história com o Gilberto e a principal e o que mais o divertia era o fato de que o coro se adaptava muito bem a cada obra diferente, a cada estilo diferente do repertório. Então ele dizia que eu era um mestre da maleabilidade, né? Eu tenho muito orgulho disso, porque acho que eu gosto dessa ideia de um coro maleável, né? 2 vezes eu mandei o piano, que eu tinha um Steinway, porque o piano de Santos não estava dando conta de tantos pianistas bons que se apresentavam lá. Esse contato com o Gilberto, no fim de muitos anos, ele me disse que a Caixa Econômica ia patrocinar uma homenagem a ele, talvez com uma gravação, e que eu estudasse o concerto de novo para ser gravado desta vez digital, de qualidade. E eu comecei a estudar de novo, mas infelizmente um dia ele me comunicou que, por política, não foi aprovado, ou tinha sido descartada essa gravação. E, finalmente, alguns anos atrás, poucos meses antes dele falecer, eu fiz um recital no Sesc. Em São Paulo, incluiu o Vento Noroeste, ele veio de Santos com os filhos e nós depois jantamos juntos. Foi a última vez que tive contato com o Gilberto. Eu tenho 2 memórias bem fortes em relação
a esse interesse pela vida social, pela vida política que Gilberto Mendes cultuava em Santos, né, sua cidade natal, quando ele me convidou, junto a outros vários colegas da música, das artes locais, né, lá em Santos, para participar de fóruns de decisões sobre a política cultural. Eu lembro de 2 momentos bem claros, né, em que eu estive presente e pude perceber como que o Gilberto tinha esse pendor pelas decisões coletivas, pela plenária de discussão, pela assembleia de pensamentos, né? Então não era um artista que se isolava, né? Como a gente sempre diz, né? A Torre de Marfim, né? Isso não existia com o Gilberto Mendes, né? Ele tinha interesse por todas as questões sociais que poderiam perpassar no seu cotidiano, no seu dia a dia, né? Então ele era uma pessoa extremamente bem informada e extremamente preocupada com os caminhos que a política, né? Ele sabia, né, que os caminhos da política levariam a transformações sociais, que levariam a transformações e a mudanças, né, nas artes, na cultura. Então estava tudo interligado. Nem sempre foi uma experiência realmente que levou a cabo aquelas decisões tomadas coletivamente. Porém, o importante foi a noção de grupo, né, que o Gilberto primava, né, nessa questão que eu estou dizendo, desse interesse politizado dele, né? Então era uma grande política, a política que sabe mais do que falar, ouvir, né, o que o outro deseja, o que o outro está ali ponderando, colocando como opinião. Então são lembranças, né, dentre muitas lembranças que eu tenho certeza que várias pessoas têm. Tinha uma enorme alegria em viver, em encontrar pessoas, em passear na praia. Eu sempre queria que você ia almoçar com ele lá no restaurante, comer peixe lá em Santos. Realmente, assim, guardo uma lembrança ótima dele. Ele teve muita força de vontade para ser músico, entrar nessa área, e nunca teve o apoio, assim, o reconhecimento dos irmãos, de todos, né, da família, porque aquele preconceito, né, e ele chegou a estudar para ser direito e ele saiu. Que ele era um cunhado do Elcio Feira e falou para ele: Gilberto, você ainda não percebeu que você é músico? E que aquilo foi uma coisa muito importante na vida dele. Daquele momento em diante, ele decidiu ser músico. E ele nunca foi bem reconhecido pela família, por ninguém. Então, nesses 40 anos justo de convívio, eu fui a única pessoa que acompanhou ele sempre. Nos concertos, acompanhava ele compondo, né? Sentava com ele, trocava ideias, os caminhos que ele estava seguindo na composição. Então, sempre uma participação na vida dele, né? Então, eu estou muito contente por esse reconhecimento e só tenho que agradecer em meu nome e em nome do Gilberto também. Só posso dizer que na Bélgica, que é um país que eu gravei parte dos meus 25 CDs gravados no exterior, ele é quase que idolatrado na Bélgica flamenga. Todos sabem do seu valor, das suas qualidades, etc. E determinadas obras dele são tocadas no mundo inteiro. Se trata de um dos maiores compositores da nossa história, um caráter impoluto, um amigo generosíssimo. Enfim, Gilberto era uma figura singular, única. Agora, falar do centenário do Gilberto, a importância da gente comemorar esse centenário, né?
Eu acho que o Gilberto deixou muitos depoimentos em vídeo, deixou muitos escritos, além dos livros que ele escreveu, ele atuou no jornalismo, né, na crônica, então ele comentava a música no momento que estava acontecendo, deixou todo esse material para a gente, além da sua música, é claro, né? Então eu acho que o mais importante neste momento de comemoração do centenário é a gente trazer essa figura maravilhosa que foi o Gilberto, o músico Gilberto, compositor e também uma pessoa atuante no meio, trazer isso para os jovens, né? Eu acho que o Gilberto sempre foi um jovem, não importava a idade que ele tivesse. Então eu acho que é isso, comemorar essa juventude do Gilberto Mendes e trazer para as novas gerações conhecerem essa pessoa incrível que foi o nosso compositor, professor Gilberto Mendes. Bom, é um grande prazer estar aqui com todos nesse evento importante que marca assim a presença desse compositor maravilhoso, super importante. Parabéns ao evento, parabéns a todos que participam e que estão organizando também. Um grande prazer e um grande abraço em todos. Essa mensagem talvez que eu queria deixar aqui, muita saudades e muita admiração por esse ser humano que foi o Gilberto Mendes. Muito obrigado. Recordo como um grande amigo, um compositor de grande qualidade, que jamais abandonou o curso que tinha tomado, nem por críticas, nem por moda, uma grande e profunda honestidade. Minha homenagem sincera ao grande amigo e compositor Gilberto Mendes. E nesses 100 anos, aí eu brinco com as pessoas que o Gilberto era muito nenezinho. E como ele queria, era muito carente, aí ele dizia, será que vão lembrar de mim? Né? Eu gostaria de não ser esquecido. E ele está aí, né? Sendo lembrado por todos e sempre. Então, o desejo dele está sendo satisfeito, né? Sou imensamente grata por ter sido designada para acompanhar o Gilberto, ajudá-lo nessa passagem, né? Para o outro lado. Eu acho que foi um privilégio que me foi concedido. Eu sou muito grata por isso. Viva os 100 anos de nascimento do Gilberto. Ele nos faz muita falta.